Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar fundo na nossa língua portuguesa. Sabe, para entender como é que se constrói uma frase clara, certinha e, o mais importante, harmoniosa. Vamos pensar na gramática não como um bicho de sete cabeças, mas sei lá, como as regras de uma música, sabe? Aquelas que fazem tudo soar melhor. Então, vamos começar a desvendar isso. Olha só o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai ver a base de tudo, a tal da estrutura essencial. Depois, vamos falar sobre o time do substantivo, que é a concordância nominal. Em seguida, vamos ligar o motor da frase, com a concordância verbal. E no final, a gente junta todas as peças para ver a harmonia acontecer. E pra gente já começar esquentando os motores, um desafio. Leiam essa frase comigo. Eu tenho um gato e um cachorro branco. Soa super normal, né? Coisa que a gente ouviria em qualquer lugar. Mas será que tá 100% certa? Segura essa dúvida aí, porque a resposta para essa pergunta vai ser a chave para entender muita coisa que a gente vai ver hoje. Então vamos lá à nossa primeira seção, a estrutura essencial. Porque, antes de falar em harmonia, a gente precisa conhecer as peças do quebra-cabeça. São os verdadeiros blocos de construção da nossa comunicação. A peça mais fundamental de todas é a frase. E a palavra-chave aqui é sentido completo. Se a mensagem passou, se fez sentido, pronto, é uma frase. Coisas como silêncio ou que dia lindo são frases perfeitas, porque sozinhas elas já comunicam uma ideia inteira. Agora, subindo um degrauzinho na estrutura, a gente encontra a oração. E aqui a coisa muda, porque o verbo vira o protagonista. Ele é obrigatório. Pensa no verbo como o coração da oração, o núcleo que organiza toda a informação, seja uma ação ou um estado. E aqui fica bem claro para a gente comparar. De um lado, a frase, que só precisa ter sentido, do outro, a oração, que precisa ter um verbo. É por isso que a gente diz que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Faz sentido, né? E toda oração, sem exceção, se apoia em dois pilares, o sujeito e o predicado. É bem simples, na verdade. O sujeito é de quem ou do que a gente está falando. E o predicado? Bom, o predicado é todo o resto, é tudo aquilo que a gente fala sobre o sujeito. Beleza, agora que a gente já tem a base, vamos para a segunda parte. Vamos falar do time do substantivo. É o que a gramática chama de concordância nominal. A ideia aqui é bem legal, é fazer as palavras que andam juntas parecerem um time de verdade, todo uniformizado. Então, o que é isso na prática? A concordância nominal é essa sintonia fina entre o substantivo, que a gente pode chamar de capitão do time, e os seus companheiros, artigos, adjetivos e por aí vai. Todo mundo tem que concordar em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Olha só esse exemplo da regra de ouro em ação. O capitão aqui é meninas, feminino plural. O que acontece? O artigo as e o adjetivo inteligentes seguem o líder. Fica tudo combinando, tudo em harmonia. As meninas inteligentes. Perfeito. Lembra daquela pergunta do começo? Chegou a hora da resposta. O correto é brancos, no plural. E por quê? Simples. O adjetivo não está falando só do cachorro, ele está falando dos dois animais. Como são dois substantivos masculinos, o adjetivo vai para o masculino plural para abraçar todo mundo. Agora, olha que interessante essa situação. Quando a gente mistura gêneros tipo o pai e a mãe, a gramática aqui é flexível, ela nos dá duas saídas. A mais comum, a mais usada, é jogar tudo no masculino plural, orgulhosos. Mas olha que curioso, também é certo concordar só com a palavra mais perto, orgulhosa. E fiquem de olho nesse caso especial, que é uma pegadinha clássica. A expressão é proibido fica assim, sem mudar. É proibido entrada. Mas, se a gente coloca um artigo na jogada, tipo o a, aí tudo muda. O adjetivo tem que concordar. É proibida a entrada. É um detalhe que faz toda a diferença. Chegamos na nossa terceira parte. Vamos falar do motor da frase. Se a concordância nominal arruma o time, a concordância verbal garante que o motor da nossa oração, que é o verbo, funcione em perfeita sintonia com o piloto, ou seja, o sujeito. E aqui a regra é bem clara. O verbo é o fiel escudeiro do sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo vai junto. É uma relação de dependência total. Sem isso, a frase simplesmente não funciona. Ah, esse aqui é clássico. Um erro super comum que a gente escuta toda hora. A gente estudamos. Parece que faz sentido, né? Porque a gente significa nós.
Só que para a gramática, a expressão agente é um bloco só, no singular. Então o verbo, que é o motorzinho da frase, tem que concordar com ele. O certo, então, é a gente estuda. E temos outra situação flexível aqui. Quando o sujeito é composto, ou seja, tem mais de um núcleo, e ele vem depois do verbo, a gramática nos dá duas opções. A primeira, e mais comum, é colocar o verbo no plural. Chegaram Pedro e Ana. A outra opção, também correta, é concordar só com quem está mais perto. Chegou Pedro e Ana. Muito bem, pessoal. Chegamos na reta final. Agora que a gente já viu as peças do jogo separadas, vamos juntar tudo. A ideia é deixar a diferença entre os dois tipos de concordância mais clara do que água. Para resumir tudo, a gente tem esta tabela. De um lado, a concordância nominal, que é a sintonia entre o substantivo e sua turma, como em flores bonitas. Do outro lado, a concordância verbal, que é a parceria entre o sujeito e o verbo, como em os alunos estudaram. Simples, né? E no fim do dia, por que tudo isso importa tanto? Essa citação mata a charada. Concordância não é só uma regra chata para decorar. É uma ferramenta poderosa para a gente se comunicar com clareza. É o que garante que a nossa mensagem chegue do outro lado limpa, sem ruído. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual dessas regras de harmonia mais saltam aos olhos no dia a dia? Seja numa conversa, num texto que lemos, ou até mesmo na nossa própria fala. Reparar nisso é o primeiro grande passo para dominar nossa língua.